Descobri o caso da minha esposa após 31 anos de casamento. Reunindo provas, preparei secretamente o divórcio, protegi meus bens e a expus. Trabalho como professor do ensino fundamental, então minha rotina é bem estável. Tenho horários regulares na escola e as tardes de terça-feira são reservadas para reuniões de equipe, que geralmente duram até às 18 horas. Como resultado, eu normalmente chegava em casa por volta das 19 horas. Terry, minha esposa há 31 anos, geralmente estava exausta nas noites de terça por causa da rotina de academia, então eu frequentemente tomava a iniciativa de preparar o jantar enquanto ela tomava banho e cuidava de outras tarefas domésticas. No entanto, um dia o diretor da escola nos surpreendeu ao cancelar a reunião. Eram apenas 15h30, então decidi sair mais cedo e adiantar o jantar. Antes que Terry voltasse da academia, planejava terminar algumas tarefas domésticas de última hora. Eu vinha percebendo que ela estava mais distante ultimamente e esperava que um jantar à luz de velas e um ambiente calmo, livre da rotina de sempre, reacendesse nossa intimidade e paixão. Nosso casamento passava por um período difícil, muitas vezes por questões financeiras. Terry estava cada vez mais distante de mim. Ela parecia querer controlar mais aspectos da nossa vida e ficava teimosa e irritada quando as coisas não saíam do jeito dela. Apesar desses problemas, eu me considerava um homem paciente. Naquele dia, cheguei em casa como qualquer outro, estacionando na garagem, que era relativamente longe da casa, uma decisão que tomamos quando nossos filhos eram pequenos para que o barulho dos carros não atrapalhasse o sono deles. O sono das crianças era vital não só para a saúde delas, mas também para a nossa sanidade. Era o tempo de silêncio que nos ajudava a recarregar enquanto dormiam. Então estacionei e segui meu caminho habitual até nossa casa de 2 andares. O carro da Terry estava na garagem, mas isso era comum nos dias de academia, já que ela preferia pegar o ônibus. Ao me aproximar da porta dos fundos, pensei que estava na hora de organizar melhor aquela área. Eu era bom em consertar coisas pela casa, então todas as dobradiças e partes móveis estavam em perfeitas condições, sem nenhum rangido. Nada nos incomodava mais do que portas barulhentas. No entanto, a primeira coisa que notei foi a bolsa da Terry ainda em cima do balcão da cozinha. Sabia que ela ficaria incomodada com isso. Terry era cuidadosa e gostava de manter a bolsa por perto, não importava onde estivesse na casa. Aquela cena me distraiu e comecei a notar outras coisas fora do comum. As roupas de ginástica dela, principalmente um colã justo e uma toalha grande, estavam no chão, ao lado do balcão. Então ouvi sons vindos do nosso quarto no andar de cima. Cogitei a possibilidade de Terry ter passado mal de repente e estar lá em cima. Subi devagar os degraus acarpetados, quase tropeçando em um par de sapatos masculinos largados nos degraus. Aqueles sapatos certamente não eram meus. Tampouco eram minhas as calças, camisa, regata e meias espalhadas pelos degraus. Tudo estava misturado com a lingerie que Terry reservava para ocasiões especiais, como nossos aniversários de casamento. Fiquei paralisado. Minha pele ficou úmida e minha pressão caiu, fazendo meu coração quase parar por um instante. Precisei me sentar nos degraus para reorganizar os pensamentos. A incredulidade se transformou em raiva, um sentimento que raramente experimento, resultado de anos lidando com 30 crianças por dia. Como professor, costumo ser calmo e centrado, mas agora aquela calma tinha me abandonado. A adrenalina correu pelas veias e senti uma fúria como nunca antes. Nunca tinha nem participado de uma briga de verdade. Esses sentimentos eram totalmente estranhos para mim. Em meio a tudo isso, a curiosidade me empurrou a subir lentamente os últimos degraus e entrar no closet que dividíamos. Havia 2 portas à minha frente, uma levava ao quarto e a outra ao banheiro do andar de cima. Para chegar ao quarto, eu precisava passar pelo banheiro, que dava acesso ao nosso closet grande. E dali, eu conseguiria entrar no nosso quarto. Na porta do closet que dava para o quarto, eu conseguia ver o que havia além. A porta estava entreaberta e posicionada de forma perfeita para que eu visse a cama. Era como assistir a um filme de terror, e eu não conseguia desviar o olhar. Eu já vinha ouvindo aqueles gemidos e grunhidos o tempo todo. Mas agora eu estava dominado por uma poderosa combinação de raiva e choque. Peguei meu celular e comecei a registrar o que estava vendo. Eu sabia que precisaria daquela gravação depois, para me convencer de que era tudo real e que eu não estava preso em algum pesadelo terrível. Serviria também como prova para o confronto que teria com Terry. Minha atenção estava presa ao espetáculo horrível de traição que se desenrolava diante de mim. Aquela era minha esposa, minha amante, minha parceira de vida, alguém em quem depositei toda a minha confiança. Ela era mãe dos nossos filhos adultos, uma mulher de seus 40 e poucos anos, que se exercitava, fazia trabalho voluntário e, acima de tudo, dizia me amar. Aquilo era traição em sua forma mais pura. Parei de gravar e desci as escadas em silêncio. Saí da nossa propriedade e comecei a andar, sem saber para onde. Eventualmente, me vi em um parque distante de casa. Borrifei água no rosto, me sentei e assisti ao vídeo no celular. Para não incomodar as crianças brincando por perto, abaixei o volume.
A destruição da minha vida e de tudo que eu tinha como normal estava ali, na tela do meu celular, preservada em realidade digital. Era a destruição do nosso casamento, e foi nesse momento que finalmente permiti que as lágrimas caíssem. A atualização já era por volta das 19 horas, o horário em que normalmente chego em casa após as reuniões da equipe. Me vi parado na porta dos fundos de casa. Terry percebeu na hora que algo estava errado. Minha aparência abatida, olhos vermelhos e o rosto pálido eram sinais óbvios. Ela perguntou com preocupação genuína. Amor, o que aconteceu? Você está tão pálido. Está tudo bem? Vou pegar uma bebida para você. Está se sentindo bem? Os olhos dela demonstravam preocupação. Eu não consegui dizer a ela o verdadeiro motivo da minha angústia. Com uma voz fraca, falei. Não muito. Acho que algo no almoço me fez mal. Vou tomar um banho e deitar. Tá bom, querido, mas leva um balde com você pro quarto. Se você vomitar, vai acabar sujando os lençóis limpinhos, respondeu ela. Aqueles lençóis que um dia foram limpos agora estavam manchados com algo muito pior do que o jantar da noite anterior, traição. Respondi de forma mais firme. Tá tudo bem. Vou dormir no quarto de hóspedes até melhorar. E fui direto para o quarto extra no andar de baixo. Foi assim pelos dias seguintes. Terry continuou com a rotina de sempre, aparentemente despreocupada com meu mal-estar. Eu estava no modo automático no trabalho e seguia dormindo no quarto de hóspedes, usando a desculpa de que estava doente. Eu sabia que não podia sustentar essa desculpa por muito tempo. Eventualmente, voltei ao nosso quarto, mas dormir naquele lugar marcado pela traição era um desafio. Terry continuava agindo como se nada tivesse acontecido. Na segunda-feira, eu já sabia o que faria a seguir. Precisava descobrir se aquilo era um caso contínuo ou um deslize único. Avisei meu diretor que faria uma cirurgia médica inesperada no dia seguinte, e ele providenciou um professor substituto para minha turma. Terça de manhã. Voltei para casa como de costume, mas estacionei a alguns quarteirões de distância antes de caminhar de volta. Eu conhecia bem os fundos dos quintais vizinhos. Caminhei com cuidado, me certificando de que nenhum vizinho me visse, e fui até nossa garagem, que ficava nos fundos da casa. Lá, troquei de roupa, colocando roupas casuais e meias macias e silenciosas, perfeitas para andar sem fazer barulho. A partir daí, virou um jogo de espera. Lembrei que, na última terça-feira, quando voltei inesperadamente, não havia carro extra em casa. Por isso, eu não poderia contar com o som de um carro chegando para me alertar sobre visitantes. Eles provavelmente vieram a pé. Caminhei com cuidado pelo jardim até encontrar um ponto de onde eu pudesse ver a porta da frente, escondido atrás das cercas vivas e arbustos que tínhamos plantado justamente para dar privacidade. Da calçada, esperei. Conseguia ouvir Terry cumprindo sua rotina diária, completamente alheia à minha presença. Sua confiança de que tudo seguiria como sempre era evidente. Afazeres na cozinha, como lavar louça e usar a lava-louças, seguidos de tarefas na sala de estar, como passar o aspirador e tirar o pó. E isso durou até cerca de 11h30. Depois, Terry subiu as escadas. Consegui ouvir o chuveiro ligado, depois um período de silêncio e então o som do vaso sanitário sendo acionado. Ela voltou para o andar de baixo aproximadamente 45 minutos depois, abriu a porta da frente e a deixou escancarada, como se quisesse que qualquer visitante em potencial se sentisse à vontade para entrar. Não precisei esperar muito. Por volta das 12h30, ele chegou. Eu não fazia ideia de quem ele era, mas o homem entrou pelo lado esquerdo do portão da frente. Meu celular gravou cerca de 10 segundos de vídeo, incluindo o perfil lateral e uma visão quase direta do rosto dele. Ele não hesitou. Entrou e passou direto pela porta. As frases que vieram em seguida me causaram arrepios. E aí, amor, espero que esteja vestida para outro treino pesado. A resposta da Terry foi: claro, você sempre adora quando eu uso isso. Às vezes me pergunto se foi isso que te atraiu em mim desde o começo. Ou talvez tenha sido isso aqui. Aquilo já era o suficiente para confirmar que o caso estava em andamento. A intimidade entre os dois sugeria que não se tratava de um episódio isolado. Assim que eles entraram no quarto, eu recuei até a garagem, tentando me acalmar. Com o coração acelerado, lutava contra as perguntas que queimavam por dentro. Quem é esse homem? Será que algum dia eu teria novamente uma relação íntima com ela? Não notei nenhum indício de proteção, o que me preocupou quanto a possíveis riscos. Se ela estava com outras pessoas, por que nunca expressou seus sentimentos? Lembrei dos treinos de 2 anos da Terry na academia do bairro, onde ela conheceu mulheres casadas da região e passou a participar de eventos beneficentes. Talvez a academia tivesse respostas para os nossos problemas. A atualização 1. Como professor, eu tinha acesso a computadores, impressoras e outros recursos. Decidi começar minha investigação imprimindo capturas de tela do vídeo que gravei no celular, para tentar identificar quem estava envolvido.
Talvez isso me levasse ao local e horário exatos do ocorrido. Descobrir quem era foi fácil. Terry tinha outro treino marcado para a quinta-feira seguinte, e eu sugeri acompanhá-la, dizendo que talvez eu também quisesse me tornar membro da academia, já que eu estava entrando em recesso de meio de semestre. Terry não ficou muito entusiasmada com a ideia e deu desculpas como, é só um grupo de mulheres casadas, a gente basicamente conversa durante os exercícios, entre outras justificativas esfarrapadas. Mesmo assim, insisti e fui com ela na quinta seguinte. Ao entrar na academia, senti como se estivesse numa cena de velho faroeste, onde todos param o que estão fazendo quando um estranho entra no salão. Todos os olhos se voltaram para mim, e ouvi alguns sussurros entre as mulheres. Terry tentou disfarçar, dizendo que elas não estavam acostumadas a vê-la com alguém durante seus treinos regulares. O treino começou com os aquecimentos e alongamentos de praxe, seguido de 1h30 circulando entre os aparelhos para trabalhar diferentes grupos musculares. Tentei acompanhar, mas precisei fazer uma pausa. Cerca de 45 minutos depois, meu nível de açúcar despencou, e percebi que precisava comer algo doce. Logo resolvi isso, e Terry entendeu. Peguei alguns confeitos de gelatina e me sentei numa cadeira próxima, e então comecei a prestar mais atenção nela. Ela estava claramente nervosa, olhando repetidamente em direção à área reservada aos funcionários, de onde os instrutores entravam no salão principal. Também comecei a observar melhor a academia. Era um espaço comum, com aparelhos distribuídos pela sala e espelhos nas paredes, permitindo aos alunos conferir a forma e a definição muscular. Decidi andar um pouco mais e encontrei uma parede próxima à saída do salão com informações sobre os funcionários. Era uma forma de passar o tempo enquanto esperava a Terry. Olhei a foto no topo do quadro, uma mulher com boa forma, mas cuja idade era difícil de adivinhar. Pensei em Sra. Elizabeth, diretora e proprietária da AWS. Abaixo da foto, estavam os dados de contato e horários de disponibilidade. Havia mais 3 imagens logo abaixo. 2 mulheres e um homem. Foi nesse momento que congelei, entendendo que aquele era o amante da Terry. Aquele homem estava envolvido com a minha esposa, e parecia que ela consentia plenamente. Li a descrição do cargo. Sr. Philip, chefe de planejamento de regime de exercícios e treinamento corporal pessoal. Anotei mentalmente o número de telefone dele, e percebi que Terry havia saído do local onde eu a tinha visto pela última vez. Voltei ao meu assento e examinei com atenção cada estação de treino, procurando por minha esposa. Depois de um tempo procurando, a vi envolvida no que parecia ser uma conversa desesperada com um homem parcialmente escondido por trás de alguns equipamentos de levantamento de peso. Ele parecia estar próximo da entrada da área dos funcionários, e evidentemente, havia sido impedido de entrar, muito provavelmente pela própria Terry. Ela fez um gesto para que ele fosse embora e correu de volta para a estação onde deveria estar. Ela não tinha percebido que eu havia testemunhado sua ausência e a conversa. Eu estava furioso, uma emoção com a qual não tinha familiaridade. Quando Terry voltou para perto de mim, já dava para perceber que eu não estava bem. Ela perguntou: "Você está bem? Demorou para sua glicose voltar ao normal?" Respondi: "Sim, agora estou. Vamos embora?" Antes que ela pudesse responder, a Sra. WS fez um anúncio pelo sistema de som da academia. Informou que a última sessão de treino daquela noite estava cancelada devido à saída repentina de Mr. Bondi por motivos de saúde. A maioria das mulheres presentes soltou gemidos e suspiros com a notícia. Como a sessão do Mr. Bondi parecia ser o ponto alto para muitas delas, pensei comigo mesmo, e isso precisa ser investigado. Terry permaneceu em silêncio quando ouviu o anúncio. Apesar de parecer aliviada, logo disse: "Vamos embora", enquanto pegava a toalha e a bolsa do local onde todos guardavam seus pertences durante os treinos. Estávamos quase saindo quando uma das mulheres, que eu não conhecia, se aproximou da Terry e comentou: "Uma pena que o Phil não conseguiu terminar a sessão como de costume hoje." Terry respondeu apenas: "Verdade", e foi em direção ao carro, deixando claro para a mulher que não queria continuar aquela conversa naquele momento. "Tá bom, até mais, Terry", murmurou a mulher, num tom indiferente. Terry entrou no carro mais rápido do que eu já tinha visto antes. Durante o trajeto silencioso de volta para casa, ela parecia relaxada. Estava com a cabeça jogada para trás, olhos fechados, respirando lentamente, de forma proposital. Eu não conseguia deixar de reparar nas mudanças no comportamento dela. Talvez, agora que ela parecia aliviada, eu conseguisse descobrir mais sobre o que estava acontecendo. "Foi uma sessão interessante, né, querida?" Comentei. "Te falei que os aparelhos estavam bem organizados. Não é à toa que você está tão em forma." "Obrigada, amor", respondeu ela. "Você tem razão. Eles oferecem um programa excelente, e eu gosto muito de ir lá. As mulheres também são bem legais." "Uma pena sobre o Mr. Bondi", provoquei. "Quer dizer?" "Bom." Ela corrigiu rapidamente. "Phil. Quer dizer, Philip Bonney."
Ele normalmente encerra cada sessão com um treino que desafia todo mundo, forçando o corpo ao limite. Foi decepcionante ele não estar lá hoje. Por dentro, eu pensava, ela está completamente comprometida com essa mentira. Eu sabia exatamente até que ponto o Sr. Bondi estava forçando o corpo dela, mas tudo o que disse foi: quem sabe na próxima quinta ele já esteja melhor. Eu não conseguia parar de pensar no encontro íntimo que minha esposa teria com Mr. Bondi na próxima quinta. Era a hora de agir. Recebi a tarefa de supervisionar a saída da escola na semana seguinte. Para quem não sabe, isso significa que os professores ficam na área onde os pais pegam os filhos de carro ao final das aulas. É geralmente uma cena caótica, com crianças ansiosas para ir embora, conversar com os amigos e encontrar os pais. Os pais, por sua vez, precisam ser pacientes enquanto avançam lentamente pela fila de carros, esperando que os filhos estejam prontos quando chegam à frente. Para minha surpresa, perto do final do horário de saída, um carro chegou, e quem dirigia era justamente a mulher que tentou conversar com Terry na academia na noite anterior. Oi, disse ela. Desculpa, sou nova nesse negócio de pegar meu filho e perdi completamente a noção do tempo. O Timothy já saiu? Como professores, estamos acostumados com isso, principalmente com quem é novo na escola. Então garanti a ela que eu mesmo procuraria Timothy enquanto meus colegas cuidavam do restante das crianças. Encontrei Timothy perto da sala de aula dele, conversando com o filho de outro funcionário. Ei, Tim, chamei. Sua mãe está aqui para te buscar. Vem comigo até a saída. Ele pareceu confuso. Estava no último ano do ensino fundamental e não me parecia ser o tipo de criança que esquece do horário de saída. Que estranho, comentou ele. Minha mãe geralmente está ocupada com o instrutor da academia nas tardes de sexta. Ela costumava me buscar bem tarde na escola anterior. Às vezes ela só chegava lá pelas 17h30. Minhas suspeitas se intensificaram no momento em que ouvi a expressão instrutor da academia. Continuei a conversa, tentando manter a calma e soar casual. Ah, que bom ver sua mãe cuidando da saúde. Exercício é uma parte essencial de uma vida saudável. Você sabe o nome do instrutor dela? Espero que o comentário não confirmasse minhas suspeitas. Ah, quem? O nome dele é Bunt, ou algo assim, explicou Timothy. Ele também trabalha numa academia aqui perto e costuma dar aulas particulares nas casas das pessoas. É isso que eu quero fazer quando crescer. A mamãe adora os treinos com ele nas noites de sexta. Ela volta tão relaxada e parece até mais radiante quando chegamos em casa. É fantástico. Sexta-feira é sempre dia de comida pronta, porque ela quase nunca tem tempo para cozinhar. Não pode ser, pensei. Esse tal de Bondi está envolvido com mais gente além da minha esposa. Levei Timothy até o carro, onde sua mãe agradeceu pela atenção. Sem problemas, respondi. Faz parte do nosso trabalho. Aliás, acho que ainda não nos conhecemos. Sou Gerard D.S. As crianças me chamam de Mr. D, por abreviação. Prazer. Apertei a mão dela e ela se apresentou. Oi, sou Mary Jones. Acho que vi você na academia na quinta passada. Eu estava lá com minha esposa, a Terry. Desculpe, ela pareceu apressada ao sair. A ausência do Sr. Bondi pareceu bagunçar a rotina de todo mundo naquela noite. Naquele momento, a expressão dela mudou completamente. Antes, era só uma mãe pedindo desculpas por estar atrasada para buscar o filho na escola. Agora, ela parecia pálida, desconfiada. Estava até tremendo quando respondeu. Ah, sim, certo. A gente se vê, Sr. Dawes. Tchau. E saiu rapidamente dirigindo. A atualização 2. Era hora de planejar meu futuro, algo que eu pensava já ter feito com minha então parceira, Terry. Esse futuro agora parecia sombrio, com apenas eu, e talvez mais ninguém. Definitivamente, sem a Terry. Minha raiva me levou por um caminho que eu nunca imaginei seguir, o da vingança. Comecei a revisar, de forma metódica, todos os aspectos importantes, mas frequentemente ignorados, da rotina de um casal. Perguntas como: em quem paga as contas? Qual a seguradora? Quais são os nossos gastos com utilidades? Qual conta usamos? E quando cada fatura vence? À medida que meu banco de dados crescia, percebi que restava pouco da hipoteca para quitarmos. Minha conta de aposentadoria havia subido para incríveis $900 mil. Eu só consegui agradecer ao sindicato dos professores por exigir contribuições obrigatórias como parte do contrato de trabalho. Depois de muita pesquisa online, feita às escondidas de Terry, concluí, com pesar, que não havia como evitar e teríamos que dividir todos os bens igualmente. Nossos filhos já eram financeiramente independentes. Tínhamos uma boa quantia guardada em uma conta poupança, cerca de $30 mil, reservada para uma futura viagem internacional. Infelizmente, essa viagem não estava mais nos planos.
Meu primeiro passo seria esvaziar essa conta o mais rápido possível antes que Terry percebesse que eu havia descoberto sua traição. Passei a sabotar discretamente vários eletrodomésticos da casa quando Terry não estava. De vez em quando, eu desconectava um fio. Depois, dizia que um técnico havia passado lá para consertar e que cobrou em dinheiro um valor ligeiramente menor do que o anunciado. Eu guardava esse dinheiro e depois consertava o equipamento sozinho. Com essa estratégia, consegui economizar cerca de $20.000. Também comprei ferramentas e outros itens, sempre pagando em dinheiro. Mostrava tudo para Terry e, no dia seguinte, devolvia para receber reembolso em espécie. Admito que foi enganoso, mas as atitudes da Terry já tinham destruído os pilares da honestidade e da confiança no nosso relacionamento. Toda essa situação estava me transformando em alguém que eu nunca imaginei que seria. Um mentiroso. Os treinos de quinta-feira à tarde da Terry com Bondi continuaram, e eu parei de tentar manter qualquer tipo de intimidade com ela. Passamos a coexistir como dois colegas de casa. Meus pertences pessoais foram, aos poucos, desaparecendo das áreas comuns e indo parar em caixas na garagem. Terry raramente entrava lá, então não percebeu a reorganização. O carro dela ficava estacionado em frente à garagem, e ela se contentava em deixá-la como meu espaço pessoal. No entanto, ela questionou o sumiço de alguns dos meus objetos da estante. Em uma das vezes, adiei a explicação, dizendo que tinha quebrado acidentalmente ou que já não serviam para nada. Terry aceitou essas respostas, principalmente porque a maioria dos meus itens não combinava com o esquema de cores ou com a energia que ela queria no ambiente. Quando finalmente consegui tirar quase tudo de valor sentimental daquela casa, o clima permaneceu praticamente inalterado. Isso me fez perceber o quanto eu havia cedido ao controle da Terry em muitas partes do nosso relacionamento. Retirei o máximo que pude da minha aposentadoria complementar e comprei uma pequena propriedade nos arredores da cidade. Era realmente pequena, com apenas 2 quartos e um quintal minúsculo, mas tinha uma garagem e era convenientemente localizada perto da escola onde eu trabalhava. O que tornava ainda melhor era que a dívida restante da hipoteca me permitia pagar confortavelmente as parcelas com metade do meu salário. Não era nenhuma mansão. É impressionante como você pode conseguir bons negócios quando está disposto a abrir mão do apelo de bairros badalados e movimentados. Comecei a preparar minha separação. Aos poucos, fui levando meus pertences para a nova casa. Móveis não foram problema, pois facilmente encontrava itens usados ou seminovos em brechós. Parecia que minha vida inteira tinha sido pré-amada, um dia valorizada, mas agora esquecida, sem valor, exceto como caridade. Era hora de todos os envolvidos receberem o que mereciam. Reencontrei Mary Jones depois que ela me procurou durante a saída escolar. Eu estava sozinho com seu filho Timothy, esperando por ela. Quando chegou, ela parecia abalada. Seus olhos mostravam que tinha chorado recentemente. Como professor, fui treinado para perceber esses sinais e entender melhor a vida e os desafios dos meus alunos. Sr. D, posso conversar com você um minuto? Perguntou ela com urgência. Claro, não tem mais ninguém chegando. Só estacione ali e venha até meu ponto de sempre, respondi, referindo-me aos bancos ao redor da escola, que eu chamava de meu escritório. Ela estacionou o carro, Timothy ficou brincando com a bola de futebol, e nós nos sentamos no banco próximo à área de retirada. Eu não sei como começar o que preciso dizer, disse ela. Não tenho certeza de quanto você sabe sobre a academia onde esteve. Olhei para ela atentamente e respondi com hesitação. Eu sei que a Terry, minha esposa, gosta de ir lá. Tem ajudado ela a se manter ativa e em forma. Ela fez uma pausa, claramente se esforçando para continuar, até que disse. Tem algumas coisas que você precisa saber sobre o que acontece naquele lugar. Fui direto ao ponto. Tem a ver com o Felipe Bonte? Ela reagiu com raiva. Você não faz ideia do quanto envolve aquele porco. Tenho uma ideia, respondi. Mas por favor, continue. Ela afirmou com firmeza. Ele é um conquistador barato, se envolve com várias das mulheres que frequentam o local. Quando perguntei como ela sabia, ela respondeu, com os olhos marejados. Eu fui uma delas. Até a semana passada. Nos encontrávamos toda sexta-feira às 12h30. Ela parou e olhou para o alto, como se lembrasse dos momentos. Eu também desviei o olhar, lembrando daquelas sessões. Mas sem nenhuma saudade. Desculpa por compartilhar isso, ela disse. Eu realmente gostava do que ele fazia comigo, enquanto durou. Só que, de repente, ele me substituiu por outra, sem explicação, só disse, acabou, desculpa, não dá mais. Eu realmente achei que poderíamos ter um futuro. Sou divorciada e sentia falta do carinho de um relacionamento, então fiquei feliz em ter isso de novo, dessa vez com ele. Eu não poderia estar mais enganada. A franqueza dela me deixou atônito. Como ela achava apropriado compartilhar tudo isso comigo? Ela devia estar realmente abalada. Para oferecer algum consolo, respondi rapidamente.
Relacionamentos nem sempre são o que parecem. Ela olhou para meu rosto e viu a dor estampada. Você já sabe, não é? Perguntou suavemente, balançando a cabeça, surpresa. Você já sabe que ele está envolvido com a Terry, sua esposa. Fui honesto. Sim, eu sei. Mary, obrigado por compartilhar isso. E embora eu tentasse esconder minha raiva, acrescentei, mas já tomei providências sobre toda a situação. Eu realmente acredito em karma, e acho que ele logo vai alcançar esse cara. Ele precisa enfrentar as consequências, disse Mary, quase gritando. Ele não se importa com quem machuca, contanto que satisfaça o próprio ego sexual e tenha algo para se gabar com os amigos no bar. Me avise se precisar da minha ajuda para dar o troco. Esse homem precisa pagar, e pagar caro. Ela chamou o filho e foi embora. Fiquei ali, pensativo, por um bom tempo. A atualização 3. Senti um certo alívio quando Mary me contou sua história. Por um tempo, meu plano de vingança parecia apenas fruto de um orgulho ferido pela incapacidade de salvar meu casamento, mas percebi que precisava ir além. Comecei a me perguntar com quantas outras mulheres da academia ele estava envolvido. Era hora de reunir provas concretas. Não pude deixar de me impressionar com a resistência física daquele homem. Mas acho que nem o diabo se cansa. Descobri que ele trabalhava na academia todos os dias, exceto as segundas-feiras, quando o local estava fechado. Lembrei do número de telefone impresso na parede da academia e usei a lista telefônica online para rastreá-lo até um endereço que ficava a apenas 3 quarteirões da nossa casa. Isso explicava como aquele canalha conseguia ir até nossa casa com facilidade e se envolver com a minha futura ex-esposa. Informei a Terry que começaria a fazer caminhadas diárias por volta das 17 horas, alegando que meu médico havia recomendado. Felizmente, Terry não demonstrou interesse em me acompanhar e percebeu que isso não interferiria nos encontros dela, então tudo correu bem. Na minha primeira caminhada noturna, fui direto à casa do Bonte e descobri que ele morava em um apartamento térreo, entre várias outras unidades idênticas. O carro dele não estava lá, então fiquei por perto esperando o seu retorno. Como ele sempre saía da nossa casa antes das 18 horas, era provável que chegasse por volta desse horário. Como de costume, ele entrou no apartamento pouco antes das 18 horas. Isso se repetia todos os dias. Consegui manter essas caminhadas, exceto no dia de reunião da equipe da escola, quando não podia. Suspeitei que ele fizesse isso diariamente, sempre que a academia estivesse aberta. Será que ele encontrava uma mulher diferente em cada um desses dias? Esperava descobrir, começando minhas caminhadas cada vez mais cedo para rastrear seus movimentos. Decidi tirar uma semana inteira de folga da escola só para isso. Fui a uma loja de eletrônicos e comprei os equipamentos apropriados, incluindo um dispositivo de escuta de longo alcance discreto, não aquele que parece uma antena parabólica. Também comprei 5 câmeras com sensor de voz e movimento, em HD e com cores vivas, para garantir bastante espaço de armazenamento para as provas digitais. Adquiri ainda um HD externo para o meu computador. Após comprar tudo na segunda-feira, instalei uma das câmeras no apartamento do Bondi. Felizmente, o local não era muito grande, mas um apartamento de um quarto, com uma sala ampla integrada à cozinha, sala de jantar, e uma câmera bastava para capturar tudo, exceto o quarto. Instalar uma no quarto foi fácil. Apenas esperei ele sair para a academia e peguei as chaves do apartamento, que ele havia deixado de forma descuidada debaixo do capacho. Ele não poderia ter sido menos criativo. Depois de verificar que a câmera estava funcionando perfeitamente, fui embora. Agora, se ele se movesse ou fizesse qualquer som no apartamento, a câmera, com microfone embutido, seria ativada automaticamente e transmitiria vídeo e áudio ao vivo para meu computador, onde tudo era salvo com data e hora. Na segunda-feira à noite, a câmera começou a gravar quando o Bondi chegou, mostrando com nitidez ele comendo comida para a viagem em frente à TV, antes de ir para a cama. Na terça-feira, às 21 horas, esperei até a academia fechar e entrei pela porta dos fundos, que costuma ser negligenciada durante as inspeções finais da noite. Felizmente, tive sorte. Instalei a segunda câmera discretamente na sala privada dos fundos, onde os clientes costumam fazer avaliações de saúde. Era nessa mesma sala que Bondi encontrava suas clientes particulares. Eu não conseguia deixar de pensar que tipo de pessoa eu havia me tornado, instalando câmeras na casa dos outros, basicamente espionando. Mas queria saber onde isso iria me levar. Na quarta-feira, enquanto Terry saía para fazer compras, aproveitei para instalar, sorrateiramente, a terceira e a quarta câmeras, uma no nosso quarto e outra na sala de estar. Ao analisar as gravações da terça-feira, fiquei ao mesmo tempo surpreso e nada surpreso com o que vi e ouvi, dadas as circunstâncias. Bondi acordou e saiu rapidamente, voltando mais tarde com comida. Não pude deixar de pensar em esse preguiçoso não consegue nem fazer o próprio café da manhã. Ficou em casa até a academia abrir e saiu por volta das 10h30. Nesse meio tempo, fez uma ligação estranha. Oi, Julie, é o Phil. Ele já saiu? Pausa ok, nos vemos às 12h30 no seu apartamento.
Usa aquilo que te falei, tá? Não, eu vou tomar cuidado. Ninguém vai notar que eu entrei aí. Você disse que ele vai ficar fora por 3 dias? Então talvez eu possa ir também na quinta e sexta. A gente se fala à tarde, amor. Depois disso, desligou o telefone e saiu com visível empolgação no passo. Não pude deixar de me perguntar como ele pretendia explicar isso para Terry. Na quinta-feira, montei meu quartel-general na garagem, com meu computador ligado, esperando ansiosamente pelos próximos eventos. Quase imediatamente, a transmissão da câmera do Bom Dia apareceu na tela. Ele tinha se levantado, saído para tomar café. E então voltou para fazer um telefonema. Ele ligou para o celular da Terry, e a câmera capturou também a parte da conversa dela. Oi, é o Phil. Como está minha vadia favorita hoje? Phil, para de falar assim no telefone. Nunca se sabe quem pode estar ouvindo. Por sorte, meu marido foi trabalhar. Te vejo às 12h30 como de costume. A atualização 4. Mary, a mãe da escola, parecia disposta a ajudar de todas as formas possíveis. Então pedi que ela montasse uma lista com os nomes das mulheres com quem aquele canalha estava ou já havia se envolvido. Ela se dedicou com entusiasmo à tarefa e, dentro de uma semana, conseguiu nomes e endereços. O nome da Terry estava naquela lista, o que, apesar de esperado, ainda me surpreendeu e decepcionou. A essa altura, eu já tinha praticamente rompido todos os laços com a casa, que havia perdido qualquer valor emocional para mim e se tornado apenas um lugar onde eu ainda vivia. Terry chegou a comentar uma vez que o ambiente estava ficando estranhamente vazio. Apenas respondi que estava fazendo uma limpa nos meus pertences. Ela aceitou a explicação, já que nada disso afetava os objetos dela, e ainda sobrava mais espaço para ela. Também já havia levado tudo o que estava na garagem para minha nova casa, finalizando minha fuga. Só precisava de 20 minutos para pegar o resto das minhas coisas e sair com meu carro. Procurei um advogado, e todos os documentos necessários para o divórcio estavam preenchidos e prontos para serem entregues imediatamente. Os detalhes financeiros já estavam resolvidos. As economias da viagem haviam sido completamente esvaziadas, e o dinheiro foi transferido para minha conta pessoal. Mantive todos os recibos falsos de compras organizados em uma pasta, caso precisasse de provas. Mudei os beneficiários da minha previdência privada para os nossos filhos e saquei o que restava em dinheiro. Abri contas bancárias, cartões de crédito e apólices de seguro em meu nome, exclusivamente. O carro, incluindo o registro e seguro, foi transferido totalmente para o nome dela, deixando-a como única responsável a partir de então. Infelizmente, eu não tinha autoridade legal sobre a casa e teria que depender das decisões judiciais quanto a isso. Comprei um novo celular, registrado apenas em meu nome, com número não listado. O antigo foi desativado. Montei um pacote de informações para cada marido ou parceiro das mulheres identificadas por Mary. Cada envelope continha dados sobre quando e onde o canalha havia se envolvido com suas companheiras. Também incluía o nome e o endereço dele. Além disso, compartilhei o endereço da clínica de saúde sexual da cidade. Como parecia que a maioria desses encontros era sem proteção, escrevi uma carta completa para a dona da academia, sugerindo que aquele era o momento ideal para ter uma conversa séria com seu principal instrutor. Deixei os papéis do divórcio em cima da mesa da cozinha, junto com imagens impressas da vigilância em vídeo de Terry e do canalha, além de DVDs com as gravações dos encontros deles. Coloquei minha aliança de casamento ao lado desse pacote, partida ao meio e coberta com produtos químicos corrosivos. O bilhete dizia: Terry, deixo para você essa aliança destruída, coberta com a mesma sujeira que representa o que aconteceu com nosso casamento. Por favor, não entre em contato comigo a não ser através do advogado mencionado nos papéis do divórcio. Pedi à escola que bloqueasse seu acesso ao local, então evite tentar me procurar lá. Qualquer distúrbio no ambiente escolar pode resultar em ação policial imediata. Também já informei nossos filhos sobre as minhas decisões, para evitar confusões quanto ao motivo da separação. Enviei cópias dos DVDs para eles, para que não haja mentiras sobre quem iniciou o fim do relacionamento. A atualização final. Dirigi até minha nova casa e esperei o impacto total das consequências. Os jornais locais divulgaram um escândalo envolvendo uma academia da região. A proprietária não teve outra escolha a não ser fechar o negócio e deixar a cidade. Enquanto isso, um ex-instrutor de academia foi encontrado em um beco do centro, supostamente agredido por um grupo desconhecido de homens. Um grande volume de pedidos de divórcio inundou o tribunal local, e várias casas foram colocadas à venda. Terry voltou para casa naquele dia fatídico, encontrou meus presentes de despedida e desmaiou imediatamente. Uma vizinha ouviu os gritos e presenciou a queda. Nossa perspicaz vizinha de 70 anos logo entendeu o que havia acontecido. Imediatamente chamou os serviços de emergência antes de sair de casa, deixando a porta aberta. Terry tentou me ligar, mas não conseguiu em nenhum dos nossos telefones. Chegou até a tentar ir até a escola, o que resultou na sua detenção.
Depois de passar a noite na cela e receber uma advertência severa de um juiz, as tentativas da Terry de entrar em contato comigo diminuíram significativamente. Nossos filhos foram contundentes em suas críticas à infidelidade evidente dela. Felizmente, ambos são casados e herdaram meus valores mais éticos sobre fidelidade, e não os de Terry. O processo de divórcio foi concluído e todas as pendências financeiras foram resolvidas. De acordo com o procedimento padrão, Terry teve que vender a casa, e os fundos permitiram que ela comprasse uma propriedade menor nos arredores da cidade, onde agora vive sozinha. O estigma de ser rotulada como uma das vadias notórias da academia nunca a deixou. Quando ia ao centro da cidade, recebia muitos olhares de canto e risadinhas abafadas. A melancolia causada por essa rejeição e humilhação a forçou a buscar tratamento em uma clínica psiquiátrica. Quanto a mim, continuei minha carreira como professor, vivendo feliz na minha nova casa.